Lucas 24, a partir do verso 13. Nesse mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Diga, os olhos deles estavam como que fechados. Aqui é um segredo. De sorte que não o reconheceram. Então lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não soube das coisas que nela têm sucedido nesses dias? Ao que ele lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não achando o corpo dele voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram. Então ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe dava. Abriram-se então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração, não queimava o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Amém. Até aqui. Amados, essa história, ela conta um pouquinho do momento logo após a ressurreição de Jesus. Jesus ficou ali 3 dias naquele sepulcro,
No terceiro, ele ressuscita dentre os mortos. Ele é tirado dali para que se cumprisse a palavra, para que se cumprisse a promessa, para que se cumprisse a profecia. E é muito interessante alguns detalhes desse episódio, desse momento, porque nos mostra que os discípulos, eram 2 discípulos, seguidores de Jesus, que estavam ali também, eram homens que seguiam, que conheciam a Jesus. Eles estavam naquele caminho, quando eles se deparam com Jesus. Jesus está ali junto com eles, e o verso 14 diz que eles iam comentando um com o outro as coisas que tinham acontecido nos últimos dias, e inclusive que tinha acontecido no mesmo dia. Algumas notícias chegaram, que algumas discípulas de Jesus, algumas mulheres, foram ao túmulo e chegaram lá, o túmulo estava com a pedra removida. Impossível alguém remover uma pedra dessa. Se os soldados ficaram ali de guarda, de sentinela, durante toda a noite, desde do dia anterior até o dia seguinte, eles ficaram cuidando daquele sepulcro. E eles chegam ali, elas chegam ali, elas se deparam com aquele túmulo aberto. E esses homens estão então conversando, estão espantados, e Jesus chega perto deles. Jesus se aproxima perto deles, assim como Ele faz conosco, assim como Ele faz com você, assim como nessa noite, quando nós invocamos o nome dEle, Ele está aqui nesse lugar operando maravilhas. Você não precisa ver muita coisa, apenas crer, acreditar no poder do nome dEle. Ele está operando na sua vida. E nesse momento nos diz o texto que lemos no verso 16, que enquanto eles comentavam, verso 15, enquanto eles comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima deles, mas os olhos deles estavam como que fechados. Isso não é curioso para você? Homens que andaram com Jesus, homens que conheciam Jesus, que sabiam de muitas características de Jesus. Jesus está do lado deles, andando ao lado deles, falando com eles, mas eles, diz o texto, que eles não conseguiram enxergar, porque os seus olhos estavam como que, olha aí um detalhe, os olhos deles estavam como que fechados, melhor dizendo. Eu não tenho uma outra forma de entender esse momento, a não ser crer que quem fechou os olhos desses discípulos foi o próprio Deus. O próprio Senhor fechou os olhos deles para que eles não pudessem enxergar. Porque aqui diz que seus olhos estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Como você está ao lado daquele que caminhou com você, ou que você caminhou com ele, e você não conhece ele agora? Claro, nós entendemos perfeitamente que Jesus estava ressurreto, Ele estava agora envolto da sua glória, Ele estava agora completamente diferente, Ele não estava como uma forma corpórea. Esse mesmo que andava com os discípulos, Ele não precisava, para sair, para entrar dentro de uma casa, Ele não precisava passar pela porta. A Bíblia diz que quando os discípulos estavam reunidos ali juntos, Ele atravessou a parede e Ele passou dentro do recinto, de uma forma poderosa, milagrosa, porque Jesus estava ressurreto. E acho muito interessante que, embora Ele já não tinha essa característica mais humana, que
essa característica física que pudesse impedi-lo, mas ele trazia, ainda assim, em si, ele trazia nele as marcas da crucificação. Ele trazia nele as marcas da crucificação, as marcas do poder da cruz. Quando ele mostra a sua mão para um dos discípulos incrédulo, Tomé, que precisou tocar na sua mão para sentir ali o lugar onde foi lhe cravado os cravos que o prendeu naquela cruz. Enfim, eu acho esta história muito curiosa, e Jesus parece que começa a permitir aquele momento preocupante, aquele momento de angústia, aquele momento de anseios e dúvidas. Jesus parece começar a acalmar o coração deles, e começa a se envolver com eles numa conversa, verso 17, porque eles dizem, como você está em que mundo? Eles olham para Jesus, viu, aonde você está? Você não está sabendo não as coisas que aconteceram nos últimos dias, com o nosso amigo Jesus, um profeta? Você não está sabendo disso não? Você não está sabendo o que estão falando sobre os últimos acontecimentos? Que palavras são essas? Jesus pergunta para ele, que vocês estão conversando, e aí então eles iniciam isso. Será que você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias, sobre a ressurreição, sobre a crucificação do nosso Senhor, do nosso Messias? Quais? Então eles dizem isso, e o verso 20 fala que ali, 21, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel, e além de tudo isso, e aí eles começam a colocar e expor as dúvidas deles, eles começam a colocar para fora tudo aquilo que eles acreditavam, mas num momento eles perderam a fé. Sabe, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque assim como aconteceu com esses homens que andaram junto de Jesus, pode acontecer conosco. Pode ser que esteja acontecendo exatamente igual com você nesses dias. E você tem estado cheio de interrogações sobre o propósito de Deus para a sua vida, os planos de Deus para a sua vida, o poder da salvação na sua vida, o poder de Jesus na sua vida. Verso 22, verdade é também que algumas mulheres, e aí eles começam a contar o que eles ficaram sabendo, para esse desconhecido, que para eles não estava sabendo o que estava acontecendo, mas eles não puderam perceber que quem conversava com eles era o próprio Senhor ressurreto deles. Sabe, irmãos, às vezes nós pensamos que estamos tão perto de Jesus, nós muitas vezes pensamos e acreditamos que estamos tão perto, mas ao mesmo tempo nós estamos com os nossos olhos fechados. Estamos perto porque Jesus está perto, mas nós não estamos conseguindo ver, não estamos conseguindo enxergar as suas obras, o seu agir, o seu poder. E aí Jesus, quando começa a perceber isso, diz para eles, ó nécios, tardios de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram, porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus está despertando eles, Jesus está dizendo, será que vocês não lembram tudo o que eu ensinei a vocês? Onde vocês estavam? Vocês estão com dúvidas a meu respeito, perguntando aonde você andava, você não está sabendo o que está acontecendo, mas Jesus estava dizendo a eles agora, mudou a conversa, e vocês que não estão atentos a tudo que foi pregado, a tudo que foi ensinado, e aí ele começa a falar ali muitas coisas com os discípulos, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia,
para onde iam, ele fez como quem ia para mais longe. Olha só, um detalhe aqui interessante. Ele despistou, como se ele continuasse a caminhada. E aqueles homens aqueles discípulos estavam tão envolvidos e ao mesmo tempo sem entender muito o que estava acontecendo. Eles estavam assim tão envolvidos com a circunstância da sua vida. Eles estavam tão envolvidos com os problemas, com as problemáticas da vida, com as coisas que estavam na sua volta. Eles estavam tão ansiosos, tão preocupados, que eles não conseguiam sentir a presença do Senhor ali. Eles não conseguiam ouvir, eles não conseguiam equalizar os seus ouvidos espirituais com a voz do Messias, com a voz do Mestre. Mas uma coisa o texto diz que eles perceberam. Depois eles vão contar lá na frente. Uau! Agora que nós sabemos, você se lembra quando nós estávamos conversando naquele caminho, você não sentiu seu coração pegando fogo? E ele, sim, algo estava incendiando aqui dentro, um fogo. Porque no fundo, o espírito deles estava ali, desejando, conectado com aquela palavra, conectado com o Senhor. Que coisa mais tremenda. E aí então eles não deixam ele ir. Constrangem ele, verso 29, para que ele fosse com eles. E esses discípulos têm o privilégio de levar Jesus para a sua casa. Jesus entra na casa deles, senta com eles na mesa. Verso 30, que estando com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partindo, deu a eles. Aqui, irmãos, tudo é revelado. Aqui tudo é revelado. Estando com eles à mesa. Sabe, estar à mesa não é para qualquer um. Estar à mesa significa um lugar de intimidade. Significa que foi revelado quão importante foram os momentos onde Jesus esteve à mesa com seus discípulos. Às vezes nós achamos que caminhando com o discípulo nós aprendemos e deixamos ele aprender conosco. Se nós estamos no papel do ensinador, achamos que na caminhada o discípulo aprende conosco, mas na verdade é nos momentos mais íntimos, de mais relacionamento profundo, aonde você abre escancara a sua vida para o discípulo. Jesus fazia isso com eles, e agora ele está à mesa com seus discípulos, toma o pão, o abençoa, o parte, e estes gestos de Jesus, estas manifestações de Jesus, abriram os olhos deles. Eles se lembraram, esse aí é Jesus. Porque só o nosso mestre fazia desse jeito, só o nosso mestre abençoava, só o nosso mestre partia o pão desta forma tão amorosa, tão carinhosa, tão cheia de amor da presença do Pai. Verso 31, abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram, mas nesse momento Jesus desapareceu. Uau, que experiência! De verdade, eu posso dizer para você, garantir para você, eu não sei aqui qual seria o maior espanto. O espanto deles de verem Jesus desaparecer, ou o espanto deles de acabar de descobrir que eles estavam com Jesus ao lado deles. Eu não sei qual experiência era mais forte, mais poderosa. Se era eles terem acabado de descobrir que Jesus estava com eles, ou se era eles terem visto algo que eles nunca viram antes, Jesus desaparecendo na frente deles. Sabe, queridos, esta história nos ensina muitas lições. A ansiedade, ela gera a incredulidade e vice-versa também. Quando nós estamos nesse estado de ansiedade, de anseio,
envolvidos com as preocupações diárias da nossa vida, envolvidos com as preocupações de como vai ser o meu futuro, o que vai acontecer nos próximos dias. Nossa, eu tenho uma causa para que ela seja resolvida na justiça e nada acontece. E essas coisas começam a perturbar o nosso coração. Quando nós estamos nesse estado, é impossível nós enxergarmos a presença de Jesus. Impossível. É impossível nós acreditarmos na provisão de Jesus. E os discípulos, mesmo mantendo esta conversa com o mestre, eles não o reconheceram, como nós acabamos de ver aqui. Apenas quando eles ouviram uma coisa, note, até o momento em que eles falavam do que estava acontecendo, falavam, remoendo o que estava acontecendo, eles não puderam de maneira alguma perceber que Jesus estava com eles. Mas quando Jesus liberou a palavra, quando a palavra saiu da boca de Jesus, quando eles estavam ali naquele lugar e eles viram as marcas da crucificação, o poder da palavra, então isso tudo mudou a vida desses discípulos. Foi no ouvir da palavra que os corações desses discípulos se transformaram. O poder da palavra de Deus. Igreja, não há outra maneira de nós, de forma alguma, alcançarmos a salvação em Jesus Cristo, a não ser crendo no poder da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único e verdadeiro caminho, como diz João 14,6, ele diz a nós: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Eu sou. Se você quer ir ao Pai, Ele é o caminho, é por meio de Jesus que você vai. E essa salvação não apenas pós-morte, é algo que acontece bem aqui nesse mundo. Veja só um dos sentidos da palavra salvação na Bíblia, muito curioso. A palavra salvação na Bíblia, ela vem do hebraico marpe. Significa restauração, significa saúde, significa remédio. Salvação significa meditação, salvação significa tranquilidade. E marpe vem também de uma palavra grega chamada Rafá. Você já ouviu isso? Jesus é Rafá. Jesus é Jeová Rafá. Ele é o que salva. Ele é o que cura. Ele é o que restaura. Aleluia. Jesus é a nossa cura completa. Ele cura você completamente. Não pense você que a obra de Jesus já chegou no seu ápice na sua vida. Não pense que a obra de Jesus já parou na sua vida. Não, Ele está agindo, Ele está operando na sua vida. Ele vai fazer muitas coisas grandiosas na sua vida. A partir do momento em que você abre o seu coração, você entrega a sua vida a Ele. Jesus é a nossa cura completa. Ele cura o corpo completamente. Jesus é a cura completa do espírito humano. Ele nos cura. Aleluia. Para séculos dos séculos sem fim, Ele vai continuar nos curando e nos restaurando. É possível, amados, que muitos de nós, assim como aqueles discípulos, mesmo tendo uma conversa, um diálogo com Jesus, como eu já disse nessa noite, ainda assim não o reconheça. Talvez você muitas vezes não reconheceu Jesus ao seu lado. Mas eu quero garantir para você
que Jesus está ao seu lado todos os dias. Em todo tempo Ele é o Senhor. Talvez os nossos olhos não possam ver, em alguns momentos, como aconteceu com os discípulos. Isso parece um pouco assustador. Foi o caso, não se espante, porque foi o caso do jovem rico de Marcos 10. O jovem rico soube que Jesus estava ali, e ele chega para Jesus e disse: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Eu conheço os mandamentos. Ele era um conhecedor da Bíblia, do Antigo Testamento. Ele conhecia a história, o Pentateuco, ele conhecia a história dos patriarcas, conhecia a história do Êxodo, ele conhecia os 10 mandamentos. Senhor, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Dizia ele para Jesus. E Jesus diz para ele: querido, meu filho, o que você precisa fazer é se desprender das coisas que você está apegado. A Bíblia disse que aquele homem, aquele jovem, ele tinha muitas riquezas. Ficou conhecido na história como jovem rico. Mas tinha um anseio, ele tinha tudo. E assim hoje é com muitas pessoas que têm riquezas. Elas têm muitos recursos, mas ainda lhes falta conhecer aquilo que supre o seu vazio, a sua necessidade. E Jesus disse para ele: sabe o que você precisa fazer para receber a vida eterna? É simples. Vai, pega tudo que você tem, todos os seus recursos, as suas riquezas, vende e dá aos pobres, distribui aos pobres. Depois vem e segue-me. E o texto termina, Marcos 10, 17 a 22, com uma expressão muito séria e triste ao mesmo tempo. Depois de Jesus ter fitado os olhos nesse jovem e ter falado essas palavras a ele, a Bíblia diz que aquele jovem saiu triste, virou as costas e ele foi embora. E o texto termina dizendo: porque ele era dono de muitas riquezas. Muitas pessoas não vêm para Jesus porque elas estão presas ainda às coisas que estão à sua volta. Ele ouviu Jesus, mas ele se negou a seguir a Jesus, porque o coração dele era avarento. O amor às riquezas desse jovem era maior que o amor por Jesus. Esses discípulos que estavam no caminho de Emaús ouviram a Jesus e disseram a ele, depois de um tempo conversando: fica conosco, fica com a gente. Eles convidaram Jesus para comer com eles, para cear com eles. Não apenas a mesa deles, você entende isso, mas fazer ali morada no coração deles, porque o coração deles estava queimando. Ai, que experiência maravilhosa. Esta é a escolha que Deus quer de nós, que eu e você, nós o convidemos para que Ele venha morar dentro de nós. Querido, eu quero te dizer uma coisa, você que me ouve nessa noite. Você tem que convidar Jesus, é de extrema importância isso. Tem muitas pessoas que conhecem Jesus, já ouviram falar de Jesus, até dizem: essa história realmente é verdadeira, Ele existiu, Ele nos salvou. Mas você precisa convidar o autor da salvação para vir morar e habitar dentro de você. Se você ainda traz as suas mazelas, se você ainda traz prisões dentro de você, só Jesus pode mudar essa história dentro de você. Ainda tem muitas pessoas nessa vida que elas estão como esse jovem rico. Elas querem Jesus, mas elas não querem abandonar as coisas do seu passado. Elas querem Jesus, mas elas ainda estão com o pé lá naquela outra religião que elas vieram. Elas estão duvidosas.
Não, você precisa hoje jogar tudo isso para fora do seu coração e receber somente a Jesus, que é o seu Salvador. João 3,16 é muito claro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não quer que você pereça. Jesus tem vida eterna para você. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, porque Ele está dizendo, só tem uma forma de você vir ao Pai, é por mim. Eu sou o caminho. E se você vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, diz Ele. Esta é a escolha que Deus quer de nós. Esta é a escolha que Deus quer de você. Talvez hajam muitos jovens ricos aqui nesta noite, que creem na Bíblia, que creem nos mandamentos, como ele disse para o mestre: Senhor, eu creio na Bíblia, eu creio nos mandamentos, mas ainda é dono de muitas riquezas, ou seja, é dono de muitas coisas dessa vida. Hoje é o dia de você sair daqui, meu irmão, com o maior presente que Deus deu a você, que foi o Filho dele amado, Jesus. Mas você precisa entregar tudo. Eu costumo dizer que o homem, o ser humano, quando ele aceita Jesus, ele precisa renunciar a muitas coisas na vida dele. Para você ter Jesus como seu Salvador, tem que haver renúncia. Renunciar o teu passado, renunciar a tua vida de pecado, renunciar os teus deuses, renunciar os teus pactos, renunciar às alianças que você fez no passado. E eu quero te dizer, só basta uma coisa para tudo mudar na tua vida: é você reconhecer que o sangue de Jesus é a única aliança válida na sua vida. O sangue de Jesus, uma vez que é recebido no nosso coração, ele destrói toda e qualquer outro pacto, aliança que nós tenhamos feito com as trevas, com as coisas ocultas desse mundo. O diabo não, ele vem e ele está sempre dizendo: olha, não faça isso, olha, lembra que você fez, olha, lembra que você prometeu, olha, vai acontecer isso com você, olha, a partir de agora vai ser assim na sua vida, olha, tome cuidado, olha, se você abrir mão disso daí, você vai ficar miserável, olha, você vai perder. Talvez foi isso que ele disse naquele momento para o jovem rico: não faça isso, não venda aos pobres, você trabalhou, você teve muitas lutas, muitas dificuldades, se os pobres não conseguiram, o problema é deles. E aquele jovem não conseguiu abrir mão daquilo para se entregar completamente a Jesus. Quando nós buscamos a Jesus e o convidamos, Ele não rejeita esse convite. Se você nessa noite convidá-lo para vir ao seu coração, Ele não rejeitará você. Jesus, Ele nunca diz para nós: eu não vou, hoje eu não posso. Jesus nunca diz para você: olha, hoje eu estou um pouquinho ocupado. Jesus nunca diz e nunca vai dizer: olha, esqueça, não, jamais, eu não vou. Não, Ele pode aparecer em qualquer lugar que Ele quiser. Jesus pode estar nas mais adversas circunstâncias da sua vida, Ele entra com você. Se você tiver que enfrentar uma batalha, Ele não deixa você sozinho, Ele vai à frente, Ele está ao seu lado. A Bíblia diz que Jesus apareceu a Paulo quando ele estava no caminho de Damasco. É incrível como Jesus gosta de aparecer nos caminhos. Quando Paulo estava no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, verso 3 a 6, de repente Paulo vê uma luz muito forte, e aquela luz o cega e ele cai no chão, e ali naquele momento ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele não sabia de quem se tratava, e ele diz: Senhor, quem és tu? Ele não conhecia Jesus, está vendo? Ele era tão defensor da religião dele, ele era tão defensor do Deus, ali do Deus do seu povo, Deus de Israel, mas ele não conhecia
o Messias, o Salvador. E Jesus diz: sabe quem eu sou? Eu sou o Cristo a quem você persegue. Eu sou Jesus Cristo a quem você tem perseguido. E ele por um minuto deve ter pensado: mas como? Eu tenho uma lista de nomes aqui, mas eu não tenho nessa lista o nome de Jesus Cristo. Jesus entrava na frente da igreja perseguida, irmãos. Jesus entrava na frente daqueles seus filhos. Jesus entra ainda hoje. Pode não ter na lista de Saulo o nome dele, mas tem o nome da Maria, do João, do Pedro, tem o nome de Tomé, de Salomé, tem o nome de Mateus, tem o nome de muitos que eram perseguidos, que foram levados ao apedrejamento, que foram levados à morte, arrastados pelos cabelos, como diz Atos, arrancados à força de suas casas, porque eles eram seguidores de Jesus. E eu quero que você entenda uma coisa: se para você, quando ouve essas palavras, soa como algo muito terrível, eu quero que você entenda uma coisa: a igreja vai passar por isso. A igreja vai passar por perseguições nesse mundo. Aliás, a igreja já está passando por perseguições, já estão querendo calar a igreja, já estão querendo dar um jeito de tirar a Bíblia das escolas, a Bíblia das repartições públicas, já estão tentando calar a igreja para que Cristo não seja pregado. Jesus apareceu para Saulo no caminho. Quando Saulo então ouve aquilo, e Jesus diz para ele: você é um vaso escolhido, eu vou fazer de você um homem que vai mudar com a sua pregação. Quando pregar o meu nome, vai mudar a história de milhões de pessoas. Irmãos, e graças à pregação de Saulo, que depois se torna Paulo, porque Deus muda o nome dele, este evangelho chegou a você, atravessou oceanos. Oh meu Deus, chegou até nós. Homens que não negaram a sua fé, homens que não desistiram, homens que se mantiveram fiéis ao Senhor até o fim. Jesus aparece para aqueles que estão na praia. Jesus apareceu para Pedro na praia. Vai lá, dá meia volta no barquinho aí, dá um cavalo de pau no barquinho, volta lá. Senhor, desculpa, mas nós pescamos a noite toda. Eles eram pescadores, hábeis, experientes, tinham pescado a noite toda e não tinham pescado nada. Estavam cansados, já lavando as redes, encerrando o expediente. Jesus disse: não, falta uma coisa, falta o milagre agora. Vocês não experimentaram o milagre de hoje. Estar com Jesus diariamente é ter um milagre diariamente, aleluia. Senhor, tudo bem então, o Senhor está falando sobre a tua palavra, então eu vou obedecer e vou lançar a rede. E eles lançaram a rede e não conseguiam trazê-la de volta, de tantos peixes que eles pescaram naquele momento, só porque ouviram a palavra do Mestre, só porque obedeceram, só porque deixaram seus corações serem cheios daquela glória, daquela presença, a palavra de Jesus. Querido irmão, o que mudou a vida daqueles discípulos ali, que queimou o coração deles, foi a palavra de Jesus. Não basta você só dizer que você segue, você entende, você conhece. Você tem que ouvir a palavra de Deus todos os dias na sua vida. Receber a palavra. Jesus apareceu para o jovem rico, ele não aceitou Jesus. Jesus apareceu para Saulo, se transformou num dos grandes apóstolos. Jesus apareceu para Pedro, se tornou um dos grandes apóstolos. Jesus apareceu para um ladrão, Zaqueu, um homem de baixa estatura.
não conseguia ver Jesus, porque a multidão era tão grande, e ele não tinha altura, e ele pensou, vou subir numa árvore. E ele subiu numa árvore bem alta, porque ele queria ver Jesus. Ele queria conhecer a Jesus. E quando Jesus estava passando ali, conversando com todo mundo, eu imagino que Jesus fez assim, é o jeito que eu imagino. Jesus está ali, e aqui está Zaqueu. Jesus está conversando com todo mundo pegando Jesus, e Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na tua casa. Zaqueu deve ter levado um susto, meu Deus, ele me viu. Jesus já sabia que ele estava ali. Jesus já sabia que ele estava ali querendo conhecer a salvação, querendo conhecer o Messias, querendo conhecer o Rafá, o que cura, o que transforma, o que liberta. Onde você estiver, Jesus irá ao seu encontro. Aonde você for, Jesus vai ao seu encontro. Ele não resiste a um coração humilde e cheio de fé, um coração quebrantado. Os salvos ressuscitarão em corpo de glória, como Jesus teve essa experiência. O nosso corpo cansado, abatido, cheio de dores, de preocupações e anseios, o nosso corpo será transformado segundo a palavra de Deus. Apocalipse 3, verso 12 diz que o nosso nome será mudado pelo nosso Senhor. Você terá um novo nome no céu. Qual será o seu nome? O seu corpo será outro. Você não terá esse corpo. Por isso pare com essas frescuras de pensar, nossa, eu vou para o céu, vou ficar cantando o tempo todo, eu vou cansar. Você não vai cansar. Primeiro que você vai ter um corpo novo. Você não vai parar de dizer diante do Senhor Jesus, santo, santo. Sabe, irmãos, isso é forte. Eu estava ouvindo esses dias a minha esposa compartilhando, não sei se foi hoje, quando foi, uma mensagem. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por que que os anjos estão na presença do Senhor? E hoje eu acredito que é isso. Por que que os anjos ficam na presença do trono da graça do Senhor, do trono de glória, dizendo a Ele, santo, 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 santo. E eles não param de falar santo, sabe por quê? Porque cada vez que eles falam santo, os céus, ali a atmosfera daquele lugar, com a presença da glória dEle, ela é transformada. Cada santo que eles falam, algo novo acontece. Sabe, cada santo que eles falam já não é a mesma cena que eles viram agora há pouco. Sabe, a glória do Senhor, ela é infinita. A manifestação da presença de Deus, ela é infinita e nós não podemos explicá-la. Para cada santo é um cenário espiritual diferente. Por isso, no céu nós estaremos sempre na presença dEle, vislumbrando a glória dEle. E eu sei que eu vou para lá. E eu sei que você pode ir também, porque Jesus ama você e nessa noite Ele te convida. Deixe-me entrar na sua vida e mudar a sua história. Amados, que esse encontro de Jesus ali com os discípulos no caminho de Emaús seja para mim e para você como uma lição para nós alcançarmos os perdidos em preocupações, como nós acabamos de cantar esse cântico nas ruas, declarar o nome dEle, que Ele é poder. Nós possamos ali alcançar aqueles que estão perdidos, perdidos na sua ansiedade, na sua depressão, nas suas aflições, nas suas incredulidades, pessoas que muitas vezes estão tentando tirar as suas próprias vidas, que no partir do pão, como Jesus fez com os discípulos, almas, vidas sejam saciadas pelo pão da vida que é Jesus Cristo. Que Jesus dos nossos lábios, Ele ouça o convite, fica conosco, amado Mestre, porque nós precisamos de Ti, porque Tu és a nossa cura, Tu és o nosso bálsamo, o nosso remédio, Tu és o que perdoa os nossos pecados.